és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um domingo para estudarmos a palavra do nosso bom Deus nesse trimestre que nos leva para meditar acerca das ordens que foram deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Nossa lição de hoje é a lição de número 5, ordenança para uma vida de vigilância e oração. O textual encontra-se em Efésios capítulo 6, verso 18, que diz: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A verdade aplicada diz que em todo tempo o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações enquanto espera a volta de Jesus. Temos por objetivos nesta lição mostrar os diversos aspectos da oração, destacar a oração como meio de acesso a Deus, ressaltar a importância da vigilância. O nosso texto de referência encontra-se em Mateus 24 e 26, em Mateus 24, dos versículos 42 a 44, e em Mateus 26, o versículo 41. Vamos ler? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor em oração, pedindo ao Senhor que mais uma vez estenda sobre nós a tua boa mão, nos acolha na comunhão da Trindade. Instrua nossa mente para que a nossa vida possa ser transformada pela Tua Palavra. Nesta manhã nós iremos estudar um assunto muito instigante, mas também muito confrontativo. Simples, mas também muito complexo. Vamos pensar na sua ordem para vigiarmos e orarmos. E vamos refletir se nós temos realmente agido em obediência à Tua Palavra, vigiando em oração todo o tempo. Assim entregamos nas Tuas mãos esse estudo. Alcança aqueles que estão nas suas casas, que precisam da visitação do Senhor nesta manhã, que precisam, Senhor, participar de uma forma mais intensa, mais presente desta análise bíblica aprofundada. Estenda as tuas mãos sobre nós e nos dê uma manhã de glória e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Bem, amados, nós temos aí 3 pontos importantes a refletir nesta lição. A introdução diz para nós que enquanto prosseguimos na jornada cristã, para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar estes 2 aspectos destacados por nosso Senhor e pelos escritos dos seus apóstolos: vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações, é preciso de convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas com a ajuda do Espírito Santo. Que coisa relevante está sendo trazido para nós nesta introdução desta lição. Os 3 pontos que nós vamos estudar hoje são: primeiro,
vamos pensar que a falta de vigilância pode colocar tudo a perder. Então vamos pensar na relevância da vigilância para a vida cristã. Os 2 pontos seguintes são aprendendo a orar. Será que eu preciso aprender a orar nessa altura do campeonato? Será que estando há tanto tempo com Deus, envolvida nas coisas de Deus, ainda há algo sobre oração que eu preciso aprender? E o 3º ponto fala da nossa dedicação à oração. O que nós temos de instrução bíblica elementar, primordial, a respeito da nossa dedicação à oração? Então vamos para o 1º ponto. Esse 1º tópico trata especificamente da questão da vigilância. E o que nós temos aqui é que, diz assim a nossa revista, trazendo uma palavra grega, a palavra gregoreo, que significa vigilância, ela é mais utilizada no Novo Testamento para traduzir aí, de onde é traduzida a palavra vigiar. Ele trouxe aqui uma definição do dicionário Wycliffe. E, segundo esse dicionário, vigiar é o mesmo que ficar acordado, alerta, dar total atenção, para evitar que por negligência ou indolência algumas calamidades destrutivas atinjam a vida de alguém. Ou ainda, para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo ou caia em pecado. Então, depois de dar essa definição, isso nos leva a pensar que o que nós temos nesse 1º tópico é uma descrição sucinta. Como eu disse, é um assunto simples, mas também muito complexo. É algo que é totalmente possível e necessário na vida de um cristão. Mas muitas das vezes nós falhamos em vigiar como convém aos santos. Então nós vamos agora nos deter um pouco nessa virtude cristã essencial, a vigilância. Não é algo inerente ao ser humano. Não se desenvolve naturalmente. É um exercício que precisa ser aprendido e praticado e com muito mais empenho por aquele e por aquela que se diz cristão, cristã. Se não fosse assim, o próprio Jesus Cristo não se empenharia em transmitir este tipo de ensinamento. Todos esses versículos que aparecem aqui na nossa revista, a gente tem aqui muitos versículos até esse ponto que já nos introduzem nessa corrente de pensamento acerca da vigilância como um fundamento, uma base da vida cristã. Esses dias, assistindo a uma pregação do pastor Josué Brandão, ele fez algumas observações que eu transcrevi no texto da minha meditação para essa reflexão. Assim como outros pastores do nosso tempo que estão mais despertados para esta questão, ele diz: esse é um tempo de vigilância absoluta. Cuidado com as armadilhas das facilidades, cuidado com o cristianismo sem cruz, cuidado com a santidade sem normas, cuidado com a Bíblia que não é aplicada, cuidado com a religião que não se expressa na experiência com Deus, cuidado com a fé que não prega compromisso, cuidado com a ideia de igreja onde é proibido proibir, porque todo mundo tem vontade própria, só faz o que quer, cuidado com o hedonismo, cuidado com a prioridade nos prazeres próprios, em detrimento da realização da vontade de Deus. É tempo de observância dos princípios bíblicos, é tempo de parar de brincar de igreja, é tempo de parar de brincar de ser crente, é tempo de parar de brincar de culto, é tempo de mudança, é tempo de santidade,
É tempo de repensar a vida cristã. E nós acreditamos mesmo que o que ele diz aqui faz todo sentido, porque quando as forças destruidoras deste tempo nos alcançarem, nós precisaremos estar na nossa torre de vigia, vigilantes, para saber o que fazer, como resistir, como reagir, porque a falta dela, a falta da vigilância realmente coloca tudo a perder. Até mesmo o que temos de mais precioso, que é a salvação da nossa alma. Quando ele escreveu o tópico 1.1 e 1.2, eu juntei esses dois tópicos em um comentário único. Ele está dizendo no 1.1, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que entender isso à luz das Escrituras. Realmente, em que sentido nós temos um espírito pronto em uma carne fraca? O que é isso? Quais são os limites disso? O que é suportável em termos de carne fraca? O que é tolerado biblicamente? Como que a Bíblia nos instrui a lidarmos com essa carne fraca? E o segundo ponto, que vem a galope, que está juntinho desse, vigiai, porque o adversário busca a quem ele possa tragar. Então aqui no 1.1 ele diz: a vigilância vê a tentação chegar, e é a oração que vai dar força para resistir a ela. A vigilância é saber também que um simples vacilo pode ser fatal. No 1.2 eu destaquei na fala dele, que está uma fala ampliada, recheada de muitos versículos bíblicos. Ele diz: a luta que temos que lutar não é contra a carne ou sangue, não é física, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. Nossa luta é contra, principalmente, principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e também contra as hostes espirituais da maldade que encontram-se por enquanto nos lugares celestiais. Depois ele traz John Stott no seu comentário sobre o livro de Efésios, onde ele afirma que Jesus enfatizava a necessidade da vigilância, tendo em vista que não somente a sua volta, como também o ataque da tentação seriam repentinos. Vigiai era a sua conclamação geral, a vigilância cristã. Há um estudo de John Owen. John Owen foi um cristão do século XVII, nascido em 1616, falecido em 1683, e ele escreveu uma obra que é clássica, Tentação e Mortificação da Carne. Essa obra do Owen, ela nos leva a pensar em algumas questões em relação à tentação. E nós vamos ver que ele vai descrever para a gente a respeito da advertência do Salvador para uma vida de vigilância e oração, quando ele diz que os discípulos eles se sentiam seguros, Jesus estava ali com eles, mas o perigo estava rondando por perto, e foi nessas circunstâncias que o Senhor fez essa advertência: vigiai e orai para que não caiais em tentação. Cada discípulo de Cristo precisa da mesma advertência em qualquer tempo. Veja, essa obra do Owen, ela tem no mínimo 450 anos. E o que está sendo dito lá como um clássico da literatura cristã é tão sério e é tão presente na nossa própria época
que não há como desconsiderar e achar que isso é uma obra antiga demais. Não, é o tipo de obra que quanto mais antigo, mais atual. Cada discípulo de Cristo precisa da mesma advertência de Cristo hoje, que ele deixou em Mateus 26, 41, Marcos 14, 38, Lucas 22, 46, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Cada discípulo de Cristo precisa partir desta palavra para seguir seu rumo na força do Senhor. Essa advertência, ela contém 3 lições básicas que cada cristão precisa aprender realmente muito bem. Primeiro, todos nós, enquanto cristãos, precisamos estar constantemente alertas para a tentação. E aí nós temos 2 pontos aqui ainda. Cair em tentação é experimentar a tentação na sua forma mais poderosa e perigosa. E por fim, para evitar que venha a ser atingido por uma experiência de tentação, o cristão precisa aprender a vigiar e orar. Então, vigiar e orar é um aprendizado para se levar para a vida toda. Porque o perigo da tentação é que ela se trata de uma realidade na vida de todo mundo, cujo objetivo principal é levar a pessoa ao pecado e, consequentemente, à perda da salvação. E o desafio de cada cristão nesse mundo é manter-se íntegro em uma sociedade corruptora que se utiliza de todos os meios para tentar o crente ao ponto de fazê-lo errar o alvo e distanciar-se do plano de Deus para a vida dele. A vigilância e a vida de oração são meios da graça de Deus, que quando utilizados corretamente, de conformidade com os propósitos divinos, hão de produzir condições de resistência e fortalecimento da fé. Lucas 21, 36 vai dizer: vigiai, pois, em todo tempo, orando. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Uma coisa está fundamentalmente unida à outra. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, que ainda acontecerão, e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha que lição importante para a nossa vida. O que importa é estarmos de pé. Olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Importa-nos estar de pé diante do Filho do Homem. Isso vai acontecer se nós estivermos vigilantes. Então, esses 2 pontos, que nos chama para pensar na vigilância para vencer a carne que é fraca. A Bíblia, ela nos apresenta esse nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele crente que ainda é controlado pela sua natureza humana pecaminosa. Paulo, em Gálatas 5, dos versos 16 até o 26, não somente examina a diferença geral nesses 2 tipos de pessoas, ao enfatizar que o espírito e a carne, elas estão em conflito entre si, mas ele também vai incluir uma obra específica das obras da carne, tanto quanto do fruto do Espírito. E em Gálatas 5,16 ele conclui dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é a palavra concupiscência? São os desejos da carne fora de controle. Concupiscência é aquilo que, tendo aflorado na carne, vai conduzir a ações pecaminosas. Andai em espírito, e a sua carne será colocada sob controle. Então, irmãos, o que nós temos nesses 2 itens, 1.1 e 1.2, é um chamado
para pensarmos sobre isso, que a vigilância seguida da oração vai nos conduzir a atitudes prudentes. Entre essas atitudes prudentes, nós temos a sobriedade. O indivíduo vigilante, que permanece na sua torre de vigia como uma torre de força em constante oração, ele se torna sóbrio. O comportamento sóbrio nos ajuda a tomar decisões e a avaliar criteriosamente toda a situação antes de agir. Nós somos seres inteligentes e não precisamos nos orientar tão somente pelo que as pessoas falam, mesmo que elas sejam autoridade em determinados assuntos. Mas nós precisamos pensar com base na nossa própria situação. Verificar no nosso ser interior quais são os nossos pontos cegos, quais são as nossas vulnerabilidades e tomar atitude em relação a isso. A sobriedade é companheira da vigilância e a vigilância nos manterá em segurança, com os olhos bem abertos e a mente ativa para julgar corretamente todas as circunstâncias. Não é um chamado interessante para uma reflexão muito atual e necessária? 1.3 Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O que nós temos desse 1.3, nessa primeira frase, é uma citação de Mateus 25:13, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Um pouco mais para frente, na finalização desse item, nós lemos: Nosso Senhor bem sabia do interesse, insistência e curiosidade do ser humano para tentar descobrir o dia e a hora. Vide Atos 1:7. Ao longo da história da igreja, não são poucas as fúteis especulações que surgiram quanto ao momento exato deste acontecimento. Bem, nós temos realmente muitas informações relevantes nas Escrituras acerca deste momento crucial e único que é o arrebatamento da igreja. Mas se lermos com cuidado os capítulos 24 e 25 de Mateus, nós vamos ver que o enfoque, você vai ter isso em Mateus 25:13, que a revista acabou de citar, o enfoque é na vigilância, para que quando esse momento chegar, seja de dia ou seja de noite, seja na chuva ou seja no sol, seja no verão, seja no inverno, seja em qualquer circunstância da nossa vida, nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Sem vigilância, sem santificação e consagração da vida, todos nós vamos ficar enfraquecidos e não haverá preparo eficaz. A vigilância é o estado de equilíbrio do cristão, diz a revista. A preservação da palavra de Deus no coração há de produzir no cristão uma mente que está em constante transformação, dando à pessoa o entendimento necessário para uma vida abençoada e próspera espiritualmente, que não se conforma com o mundo à sua volta. E o estado de vigilância, ele advém desse crescimento espiritual contínuo, o chamado a consagração pessoal, de todo aquele que atende a esse chamado. Ele vai estar então assumindo uma jornada de crescimento e frutificação progressiva. E então, assim, durante o tempo da nossa peregrinação, nós vamos purificando as nossas mentes e os nossos corações das obras mortas, para verdadeiramente servirmos ao Deus vivo e entendendo que assim também se faz necessário
manter a vigilância para não perdermos o que já temos recebido, ou incorrer no erro de não se precaver quanto ao grande dia do Senhor. Essa história de marcar a data para a volta de Jesus Cristo, ela já se provou ineficaz, não passa pelo crivo da palavra de Deus. Mas todo exercício acerca da vigilância deve nos levar a viver na expectativa do retorno glorioso do Senhor, mas também com os nossos olhos lá na eternidade com Cristo. A vigilância é para isso, para nos manter no caminho que leva para Deus, identificando ao longo da estrada aquilo que pode nos afastar dele e tomando medidas para que nada, nem coisas, nem pessoas, nem situações, nada nos tire do caminho que está nos levando para o céu. Veja que eu me pego pensando o estado dessa geração de pessoas vivendo neste mundo que hoje oferece tantas distrações. As pessoas desse tempo estão tão distraídas, que podem não dar conta do que o que estão fazendo não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Pode achar que a sua militância na igreja, a militância em torno de uma causa religiosa é suficiente, mas ao mesmo tempo as distrações deste mundo o têm vencido. E aí nós paramos esses minutinhos para lembrar que a falta da vigilância pode levar uma pessoa a perder tudo. Se você tem vida de oração, amém. Mas se você não tem vigilância, a sua vida de oração não vai te servir para muita coisa. Se você prega muito bem, amém. Mas se você não tiver vigilância, a sua oratória não vai te servir para muita coisa. Se você está muito empenhada em muitas tarefas na igreja, amém. Mas se você não tiver vigilância, esse empenho seu vai ficar só nessa terra, não vai produzir frutos para a eternidade. Então a gente começa com vigilância, com esse item enxutinho sobre vigilância, porque ela é como um pré-requisito. Não somente para a sua vida de oração, mas para a sua vida como um todo. Não são poucas as passagens em que a vigilância vem colocada anteriormente à oração, ou então ligada diretamente a ela. Então, sim, nós podemos afirmar, com base no estudo da Palavra de Deus, que a vida de vigilância é um pré-requisito para a sua vida com Deus. Ok, então nós passamos ao segundo ponto da nossa lição, que tem por título Aprendendo a Orar. E aqui vai nos dizer o seguinte: em lição anterior, comentada pelo bispo Abner Ferreira, essa também é uma revista que leva seu nome, ele afirmou que a relação com Deus, que segundo as crenças judias regia tudo que existe, era algo muito delicado e por isso pediram ao Jesus que lhes ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, porque segundo ele, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. E Jesus era para eles essa pessoa. Ele está se referindo aqui a Lucas capítulo 11, quando os discípulos circulam ali Jesus e pedem a ele que os ensine a orar. É sabido, né? É algo do senso comum, que orar é falar com Deus. Você não precisa de grandes reflexões, nem de um aprofundamento teológico, nem de uma formação acadêmica
para saber orar. Mas você precisa sim, ao longo da sua vida, se dedicar àquela parte da Bíblia em que ela abre, descortina para nós a teologia da oração e nos mostra os fundamentos, o embasamento conceitual, partindo de um modelo. Esse é o 2.1, a oração modelo deixada por Jesus. Se Jesus não nos tivesse deixado um modelo de oração, nós poderíamos até dizer que todas as pessoas oram do jeito que quiser, falam com Deus do jeito que quiser, se dirigem a Deus do jeito que acharem melhor. Mas Jesus deixou um modelo. E é o 2.1 da nossa lição que vai chamar a nossa atenção, porque Jesus nos ensinou a oração modelo para que não nos percamos em vãs repetições. E aí o comentarista transcreve aqui na lição, na revista, a oração de modelo de Jesus, que está em Mateus 6, do 9 ao 13. Esse é o modelo mais completo. Mas nós temos também a outra que está posta no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, os versículos 2 a 4. Em Mateus 6, de 9 a 13, começa com duas orientações de Jesus com relação à maneira de orar, onde Jesus está dizendo aos seus discípulos para evitarem duas coisas: a hipocrisia e a vã repetição. Já quando a gente lê a mesma oração modelo em Lucas 11, de 2 a 4, ela vai aparecer num contexto de sede por aprendizado. Então, nós percebemos que os discípulos estão querendo fazer a coisa certa e de aprender com o melhor. E aqui parece que os discípulos estão sentindo falta de algo. Eles estão acompanhando Jesus por todos os lados. Eles estão sendo testemunhas oculares dos seus grandes feitos. Então eles se dirigem a ele e pedem algo. Eles não pediram: Senhor, ensina-nos a falar com autoridade. Senhor, nos ensina a fazer coisas sobrenaturais. Senhor, nos ensina como expulsar demônios de modo decisivo, radical. Não. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E então Jesus ensinou. Essa aqui é chamada a oração do Senhor. Ela é a oração mais famosa do mundo, a mais conhecida da cristandade. Esta expressão, oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, ou ainda oração dominical, foi colocada nas nossas Bíblias a título de identificação. Quando essa expressão aparece acima do texto, essa é uma expressão que foi inserida na Bíblia depois que foi instituída a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Então, no original, não existe essa expressão oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, ou oração dominical. Nem também essa palavra dominical que aparece aí tem a ver com domingo, né? A oração dominical vem da palavra grega dominus, que significa Senhor. Então, traduzida ao pé da letra, é a oração do Senhor. Então, este foi o nome dado a essa porção das Escrituras que nos ensina a orar à maneira de Deus. E ela ensina algo novo. E esse algo novo que ela está nos ensinando é o que nos livra da repetição por hábito, das palavras vazias, das atitudes reprováveis por parte de quem ora. Aí você vai dizer: mas se eu oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se eu repito isso e várias vezes eu oro de novo, eu não estou repetindo de modo vã? Bem, depende do que está no seu coração.
da motivação. Você pode repetir isso de forma vã, sim, mecanicamente, sem nem prestar atenção no que está falando. Mas não era isso que o Senhor tinha no coração quando nos ensinou a orar assim. Ele quer que a gente ore assim, pensando em cada palavra e no significado delas. E pensando do que isso significa na nossa vida nesse momento que nós estamos fazendo essa oração. O ensino a respeito dessa oração ficou registrado para que nós pudéssemos aprender com Cristo o modo correto de nos dirigir a Deus. Você vê que a oração ela começa direcionada a Deus. Ela começa exaltando a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. As nossas orações, em primeiro momento, elas têm que se dirigir a Deus. E aí, depois que eu exalto a Deus e que eu me coloco à disposição dele para estar me movendo no reino dele, de acordo com a vontade dele, aí é que eu vou pedir por mim. O pão nunca me falte. Quando fala de pão, aqui está falando de um modo bem genérico. Tudo aquilo que alimenta a nossa vida na terra. Que nunca nos falte. Aí depois dessa exaltação ao Senhor, é que a minha vida, a minha existência, entra aí na dinâmica da oração. Então, irmãos, o que a gente tem aqui é que essa oração ela é uma diretriz. Trata-se de uma orientação a respeito daquelas questões da vida pelas quais nós devemos orar. É importante orar esta oração porque Jesus disse que esta deveria ser a forma de orar. Pode acontecer de que sempre que oramos, nós já começamos a atacar os céus com os nossos pedidos. Mas quando nós começamos a orar o Pai Nosso, nós percebemos que verdadeiramente nós temos aí um direcionamento. E a primeira coisa a se perceber é que nós não somos o centro do universo. Os meus problemas não estão no umbigo do mundo. Nossos problemas não vêm em primeiro lugar. E as duas partes, que a gente identifica nesta oração, como eu já disse, são exatamente essas. Primeiro, eu engrandeço o nome do Senhor. Eu reconheço a sua paternidade. E aí eu trago esses pedidos a Deus com relação ao seu reino. Santificação, a santificação do nome de Deus na minha vida. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade. E aí a gente parte para a segunda parte, expondo a ele os nossos pedidos terrenos. E a gente tem 3 também pedidos relacionados com a nossa vida. O pão cotidiano, ou seja, o suprimento de todas as nossas necessidades. O perdão dos nossos pecados. Daquelas dívidas que persistem apesar do tempo. Nós temos dívidas com Deus, dívidas impagáveis. A maior delas, Cristo pagou naquela cruz. Quando, ao expirar, ele disse, está consumado. Essa palavra no grego, que é tetelestai, traduzida ao pé da letra, significa está pago. Ele pagou a nossa dívida. Mas nós continuamos em dívida com Deus. Nós passaremos por esta terra em dívida com Deus. Então, o pedido para perdoar as nossas dívidas, ele é muito relevante. E não nos deixe cair em tentação. Olha que interessante. Tudo a ver com aquilo que a gente está estudando. É ordem divina que a gente seja vigilante quanto à tentação. Mas na própria oração que o Senhor ensinou, ele está pedindo a Deus. Porque nem sempre a capacidade de resistir à tentação está em nós. Pão, perdão e proteção. Que coisa interessante para se aprender com esse modelo de oração que o Senhor nos deixou.
A segunda parte dessa reflexão sobre aprender a orar está aqui no 2.2, que é a recomendação bíblica da oração em secreto. Diz aqui na revista que a oração é essencial em nosso relacionamento com Deus. Diz também, ninguém precisa saber o nível de conversa que nós temos com o Senhor. Não é preciso orar como hipócritas para ser ouvido pelos homens. Mesmo que haja oração coletiva na igreja. Olha, isso aqui é uma coisa importante. Ainda que a gente ore na igreja, nós precisamos do nosso tempo a sós com Deus. Todos nós temos particularidades com Deus. E não importa a hora que a gente vai fazer isso, se de madrugada, se pela manhã, se no final da tarde, ao meio-dia. Isso é da competência de cada um no seu particular com Deus. Mas que a oração em secreto precisa acontecer, ela precisa acontecer. Veja bem, uma conclusão muito simples que a gente tira disso, do que a gente está lendo e estudando. Parece até uma conclusão boba, mas para mim faz todo sentido. Só tem vida de oração quem ora. Nós não sabemos quem ora. Nós vemos pessoas orando, mas nós não sabemos quem tem vida de oração, porque só tem vida de oração quem ora. E o particular de cada um é o particular de cada um. Não é pregando sobre oração, frequentando o círculo de oração, respirando oração na igreja, que atesta que uma pessoa tem vida de oração. A vida de oração de uma pessoa, ela é forjada no oculto, no lugar secreto, na oração pessoal, contínua, persistente, e em nenhum outro lugar. Deus sabe quem tem vida de oração. Quando Jesus fala para entrar no aposento secreto para buscar o Pai, Ele está falando de algo muito maior do que um lugar físico. Nem sempre nós teremos um lugar físico reservado, fechado para orar. E aí, o que a gente percebe em todo o tempo da história da igreja, em todo o tempo da jornada dos filhos de Deus nesta terra, é que nós temos aqueles que o buscam e aqueles que não o buscam, mas se aproveitam do labor de quem está buscando, né? E aí, aqueles que o buscam regularmente têm os seus lugares secretos de oração. Ter um lugar secreto de oração é ter o hábito de se trancar por Deus por um momento. Ter um lugar secreto de oração é ter o hábito de se trancar com Deus por um momento. Ele e eu, você e ele, nada mais. Lugar de oração significa hábito de oração. É a disciplina de ir diante de Deus e de responder quando o Espírito solicita. Significa ter uma mente e um coração que sente falta da intimidade com o soberano do universo e diz: eu preciso, eu quero ficar sozinho com Deus, eu preciso conversar com meu Deus. E aí você realmente não negocia esse momento por nada na sua vida. Nada tira de você essa disposição, esse ânimo de orar a Deus particularmente, secretamente. Então significa ter uma mente, um coração que sente falta de intimidade com Deus e diz: eu quero ficar sozinho com Deus porque eu preciso conversar com meu Pai. E aí a pessoa se achega a Ele e diz: Pai nosso, meu Pai, Pai de todos,
Santificado seja o teu nome, santo, 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 santo é o Senhor. Santificado seja o teu nome na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha adoração. O Senhor é santo e eu me curvo diante da sua santidade e por isso eu reconheço a minha necessidade de orar a Ti. Não é interessante isso, pensar assim? Lugar de oração é hábito de oração. É você se trancar com Deus, ainda que não haja um ambiente físico favorável, mas você está ali trancado, você e Deus, conversando com o soberano do universo. Bem, o que nós temos aqui no 2.3 é nos falando que existem vários aspectos na oração, várias facetas que a oração pode abranger. E o comentarista aqui na revista, ele já começa dizendo que a oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral, fale a Deus o seu pecado sem disfarce na sua mente. As suas necessidades do dia também deverão ser específicas. O Senhor quer ouvir de nossa boca o que nós queremos. Ele não precisa disso, nós é que precisamos. Bem, existem, além de todos esses critérios que estão postos aqui, com versículos respaldando e nos explicando os vários aspectos da oração, eu gostaria de colaborar também com esse ponto, chamando a atenção para 3 coisas fundamentais em relação à oração que nós precisamos observar minimamente e entender como requisitos essenciais para uma oração à maneira de Deus. A primeira delas é que é preciso orar de conformidade com a palavra de Deus. Nenhuma oração que não passe, ou melhor, qualquer oração que não passe pelo crivo da palavra de Deus não será ouvida e não será respondida, porque Deus já nos deixou a sua palavra revelada com ensinamentos claros. A minha oração tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, você vai saber pedir o que convém do modo correto. E aí, nós vamos ver que Jesus orava em conformidade com as Escrituras e nenhuma das suas petições foram rejeitadas. Não apenas por ser ele o Filho de Deus e saber orar como convém, mas para deixar-nos o exemplo e a instrução de como orar corretamente. Então eu preciso saber que eu não estou orando contra as Escrituras ou de uma forma distorcida em relação às Escrituras. Segundo ponto, é preciso orar segundo a vontade de Deus. E para isso, 1 João 5, versos 14 e 15 vai dizer: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, o que nós temos aqui? Além de orar com base nas Escrituras, observando o ensinamento de Deus em todas as questões relativas à nossa vida, para saber pedir como convém, não pedir nada que esteja fora da aprovação da revelação divina, eu também preciso orar segundo a vontade de Deus, seja qual for a minha petição, o meu desejo, o clamor do meu coração. Assim como Jesus, eu preciso dizer: mas Pai, seja feita a tua vontade. Nas tuas mãos eu me entrego e me coloco à tua disposição para que a tua vontade prevaleça.
E o terceiro ponto, então eu preciso orar de conformidade com as Escrituras, eu preciso orar de acordo com a vontade de Deus e eu preciso orar em nome de Jesus. E aí nós temos vários versículos que nos dizem que nós devemos orar em nome de Jesus. João 14:13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí, o que nós temos aqui, que a oração bíblica, ela tem uma característica muito peculiar. Primeiro, a gente ora a Deus. Quando eu começo a minha oração, eu me dirijo a Deus, ao Deus Pai, o Criador, o soberano do universo, que está sentado no seu trono. E quem tem nas tuas mãos a história humana, um livro escrito por dentro e por fora, que contém a história de toda a humanidade, a macro-história e também a micro-história, a minha e a sua história estão nas mãos de Deus. Então, quando eu oro a Deus, eu oro ao Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu me dirijo a Ti em oração, eu oro a Ti neste momento, eu clamo a Ti neste momento. E aí, dirigindo-se a Deus Pai, eu vou estar orando em nome de Jesus. Pai querido, que nos deu o Seu Filho amado Jesus Cristo, é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro daquela maneira, que eu peço isso e aquilo, que eu clamo por isso e aquilo. Então eu oro a Deus em nome de Jesus, porque esse nome é o único com poder e suficiência para fazer acontecer aquilo que estamos pedindo, mas também oramos certos de que o Espírito Santo Consolador, aquele que foi enviado e que está em nós, ele está orando conosco, ele está gemendo conosco, e é na instrumentalidade dele que nós vamos saber orar como convém, pedir como convém, agradecer como convém, adorar como convém, confessar como convém. Isso precisa estar muito claro para nós. Olha, nós não oramos ao Espírito Santo. Eu não dirijo as minhas orações ao Espírito Santo. Eu oro a Jesus todo o tempo, mas eu não dirijo a minha oração a Jesus, porque o próprio Jesus mandou que eu orasse ao Pai. Então nós oramos a Deus. E uma outra coisa, é comum as pessoas orarem e ao final elas dizerem: e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou eu estou orando a Ti neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, irmãos, a Bíblia diz para que eu ore em nome de Jesus. Em nenhum lugar das Escrituras nós somos ensinados a orar em nome da Trindade, mas em nome de Jesus. Quando nós oramos ao Pai, em nome do Filho, nós temos a convicção plena de que quem está operando no nosso íntimo para que essa oração seja eficaz é o Espírito Santo. Então, o que nós precisamos é ter essa visão clara. Aqui diz que nós temos realmente que observar esses vários aspectos da oração para nós crescermos diante de Deus no conhecimento, inclusive, de como orar. Ainda, seguindo algumas sugestões para a nossa vida de oração. Separe um tempo e um lugar todos os dias da sua vida para orar. E não negocie isso. Nada e nem ninguém pode se interpor entre você e a sua vida de oração. O tempo seu com Deus é o tempo seu com Deus. Isso não pode ser negociado. Combine oração com leitura bíblica. Leia a Bíblia e transforme a leitura em oração. Leia e ore, ore e leia. Leia e ore, ore e leia. Uma coisa vai influenciando na outra. Ore em círculos concêntricos, ou seja, de dentro para fora. Você parte de você, das suas necessidades, e aí você vai orar pelos seus mais íntimos e queridos, e você vai estendendo a sua oração até que ela alcance o mundo todo. Ou
faça o contrário, orando de fora para dentro, do mundo até chegar em você. Mas ore seguindo uma ordem, seguindo um plano. Porque se você ora só por você e não ora pelo resto do mundo, a sua oração fica comprometida. Se você ora pelo mundo inteiro e não ora por você, sua casa, pelos seus, de igual forma a sua oração está comprometida. É um dever que a nossa oração seja intencional, regular, disciplinada, sincera, dependente de Cristo e que glorifique a Deus. Amém? E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que é uma reflexão acerca de dedicação à oração. Como e quanto nós devemos ser dedicados à oração, e a revista vai dizer: a oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. Ela é uma chave, ela é um mandamento bíblico. Jesus deu o exemplo. Jesus orou por si mesmo, pelos seus discípulos, pelos pecadores. A oração, ela é uma necessidade espiritual. Aqui também eu juntei 2 pontos, o 3.1 e o 3.2, que fala de orar em todo lugar e orar em todo tempo. Então nós partimos desta questão de que oração não tem lugar previamente definido e que para orar o tempo todo não tem como marcar um lugar exclusivo ou único, porque se eu fico sem o meu lugar, eu vou ficar sem a minha oração. Não, a oração, ela está, eu disse anteriormente, ter vida de oração é ter hábito de oração, e que o lugar de oração é exatamente esse hábito de oração. Então, eu preciso orar o tempo inteiro. O lugar é importante, você ter o seu quarto secreto, lugar reservado, amém, mas pode acontecer por algum momento em que você não esteja ali, e a sua oração precisa acontecer de qualquer maneira. Então, quando nos chama para orar em todo lugar, nós temos aqui que o lugar para orar é onde nós estivermos. Em todo tempo e em todo lugar é um momento propício para a oração, de elevarmos o nosso coração e a nossa mente a Deus, fazendo as nossas petições conhecidas diante dele, com ações de graça, sabendo que há um Deus no céu que ouve e atende. Não ter vida de oração é pecado. Não orar a Deus é pecado. Transgride o mandamento divino de estarmos diante dele continuamente, na dependência dele, sobre as ordens dele. E o que nós temos aqui é que em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que nós devemos orar sem cessar. Veja bem, orar é um mistério. Mistério no sentido bíblico expressa um valor, um significado e uma riqueza difíceis de compreender fora da revelação divina. Alimentado pela fé e criticado pela razão, o ato de orar e as experiências vividas na oração permanecem aí inexplicáveis para o entendimento humano, mas nós estamos certos. E nisso nós nos mantemos firmes de que a oração realiza propósitos, transforma situações, inverte sentenças, muda o quadro da história, torna possível o impossível, traz alento, traz vida, traz conforto, traz paz, traz segurança, traz cura, traz transformação interior e tudo mais o que for necessário dentro daquilo que estamos pedindo, que não é contrário às Escrituras, que é em nome de Jesus e está de conformidade com a vontade de Deus. Veja que nós precisamos pensar nessa questão do tempo e do lugar para não falharmos nisso em momento algum.
Nós falhamos muito quando deixamos de orar diariamente, por algumas questões muito pontuais da nossa vida. Além de sermos chamados para orar por nós mesmos, para nossa casa e o mundo, nós precisamos orar por nossa vizinhança, por nossas cidades, pelos poderes públicos. Nós precisamos investir em oração por todas as pessoas do nosso entorno, suas mazelas, seus interesses, suas alianças. Porque nós somos parte de tudo de bom e de ruim que incide na vida da nossa cidade, no círculo mais íntimo da nossa família. E isso vai afetar individualmente também a todos. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, Deus deixou uma instrução muito clara para eles. Olha, vocês vão para lá, cativos porque eu assim predeterminei. Vocês cavaram a sepultura com as suas próprias mãos. Eu disse que disciplinaria vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Então agora vocês estão indo para a Babilônia, porque a Babilônia é a vara que eu estou usando nesse momento para disciplinar vocês. Mas em Jeremias 29:7 é dito: e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Muitas das vezes na nossa própria cidade, nós nos sentimos como que cativos de algumas situações que não podemos mudar. Às vezes é um quadro político aberrante, às vezes é a estrutura, o sistema que está falhando, que está precário, que está realmente trazendo muitos dissabores para as nossas vidas, não está andando como convém ou como deveria. E aí nós nos lembramos que somos crentes, que quando nós não podemos fazer nada para mudar o quadro, nós ainda podemos orar. E o Senhor vai usar pessoas, e o Senhor vai levantar pessoas, e o Senhor pode mudar o sistema, e o Senhor pode inverter situações, porque na paz da nossa cidade, nós também temos paz. É assim que diz a palavra. E o terceiro ponto é orar sem jamais esmorecer, jamais desistir. A oração deve ser contínua, perseverante com paciência. O que não devemos insistir é em pedidos maus, visando tão somente os nossos próprios prazeres. Isso é o que nós vimos aqui anteriormente. Aí o comentarista vai dando para a gente uma lista de coisas que precisam ser trabalhadas no dia a dia. Nós precisamos orar pelo compartilhamento com o reino de Deus, para não ter dúvidas no coração, para ficar livre de iniquidade, confessando pecados, para não alimentar sentimentos de ressentimento e ódio, para que Deus nos dê graça de perdoar e permitir que as pessoas morem no nosso coração de uma outra maneira, sabe? Nossas orações podem ficar impedidas de serem respondidas quando elas não obedecem esses critérios específicos. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. E aqui eu trabalhei um pouco uma questão que não é nova, já falei isso em outros momentos, mas não é o tempo que nos ensina a fazer a coisa certa. É a palavra de Deus. Eu não aprendo com o tempo, eu aprendo com Deus, eu aprendo com a sua palavra. E é a palavra de Deus que nos diz como deve ser feito, não os nossos anos de vida, não as nossas experiências, não a nossa inteligência, mas a palavra de Deus. E é na teologia bíblica da oração que nós aprendemos que é a oração que Deus responde e a oração que Deus não responde, ou pelo menos não responde do modo como nós esperamos. Agora, um fato impressionante que essa lição coloca de nós, e que eu estou até repetindo nesse ponto, é que na vida de Jesus nenhuma oração
ficou sem resposta. Se uma pessoa ora, fundamentada na palavra, em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, também nenhuma das suas orações ficará sem resposta. Nesse caso, toda oração é respondida, mas ela pode ficar em suspensão por algum tempo, até mesmo por anos. Mas a oração que subiu como incenso de cheiro suave até Deus jamais fica sem resposta. E aí, irmãos, aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Nós vemos que há pelo menos duas coisas que acontecem com a nossa oração. Se eu penso que a minha oração é uma semente que eu planto no terreno do coração de Deus, se a minha oração é uma semente que ao plantar no terreno de Deus, eu vou regar com as minhas lágrimas, eu vou entregar para Deus, crendo que Ele é poderoso para responder, tem coisas que vão acontecendo, né, nesse processo. Primeiro, quando eu planto uma semente, ela sai da minha área de visão. Mas é ali no solo fértil do terreno de Deus que ela vai morrer para Deus trazer vida através da morte. Na oração contrita, morre o nosso orgulho, morre o nosso eu inflado, morre a nossa arrogância. E nós nos humilhamos e suplicamos pelas misericórdias do único que pode nos conduzir em vitória. Na oração, que é segundo Deus, nós morremos para nós mesmos porque sabemos que somos carentes, dependentes em mais alto grau da soberania divina. Então, sim, algumas vezes nós vamos voltar e regar novamente esse solo com as nossas lágrimas, como eu já tenho dito, com nossos gemidos, orando sem cessar, porque nós sabemos e entendemos que é através de oração, é através da vida de oração, é através do compromisso e da responsabilidade com a oração que nós poderemos crer no incrível, que nós poderemos ver o invisível e também poderemos receber o impossível. Bem, o segundo ponto, né? Nós precisamos crer no poder da oração. E é isso que Deus mandou fazer. Você ora e eu trabalho. Você ora e eu dou vitória. Você ora e eu opero milagres. Você ora, eu sustento a sua vida, a sua casa, seus negócios. Você ora, eu te preparo. Você ora, eu te ajudo. Você ora, eu te sustento com a minha destra, a destra da minha justiça. Você ora e eu te ensino o que é que você deve fazer. Salmo 32:8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, eu te guiarei com os meus olhos. Então, a segunda coisa, quando a gente planta essa semente de oração e entrega a causa para Deus, nós precisamos estar certo de que essa semente vai germinar, vai brotar, vai crescer e vai dar frutos, porque Deus responde orações. E o interessante com os nossos frutos é que eles também servem de alimento para outras pessoas, uma vez que a árvore mesmo não come do seu próprio fruto. E assim, como toda árvore nasce de uma simples semente, também todo grande feito de Deus vem em resposta às nossas orações. Nós precisamos então plantar a semente da oração no solo sagrado do coração de Deus para ver nascer algo novo, o natural e o sobrenatural, para ver coisas maravilhosas acontecerem, ou simplesmente para nos mantermos na estrada que leva para o céu, sem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda, apesar das adversidades que aparecem a todo momento. Irmãos, a colheita é certa e ela é farta.
O que você plantar hoje vai colher amanhã tão certo como vive o Senhor. Então, é isso que eu penso, né? Quando a lição nos leva para pensar a respeito da dedicação à oração, é isso que nós precisamos pensar. Não existe regra sobre quando orar, por quanto tempo orar, a posição que você vai orar, o lugar que vai orar. Existe ensino de como orar. E quando existe uma causa pela qual orar, nós vamos orar enquanto Deus nos constranger a isso, e enquanto a bênção não vem. Nós não temos como mudar o curso do agir de Deus na nossa história e também não podemos dar um jeitinho na situação para receber mais rápido o que nós estamos pedindo. Então, irmãos, que Deus possa instruir a nossa mente para transformar a nossa vida com esse ensino relevante. Que o Senhor nos ensine o que nós precisamos saber sobre oração, a fim de orarmos como convém e termos as nossas orações recebidas no trono da glória de Deus como incenso de cheiro suave. Repetindo 1 João 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabendo que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Bem, o que nós temos aqui na nossa conclusão é que a revista nos diz que no necessário cultivo diário da vigilância e oração, somos dependentes da revelação da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e da ajuda do Espírito Santo. Então eu preciso cultivar vida de vigilância em oração. Como eu vou conseguir isso? Porque Deus deixou revelado a sua vontade nas Escrituras. Então eu preciso aprender com as Escrituras como conseguir isso. E porque o Espírito Santo, nosso ajudador, ele foi deixado com essa missão de nos ajudar a pedir como convém. E ele até mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem isso nós sabemos fazer, pedir como convém. E assim não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana e uma autossuficiência enganadora. Nós não somos autossuficientes, não somos. Nós não temos na nossa mão poder de ordenar a nossa própria vida de acordo com aquilo que a gente imagina e quer. Nós dependemos de Deus. E essa dependência nos leva ao entendimento de que só com vigilância e oração e vigilância, eu vou caminhar por este caminho de bênção e de vitória nessa terra. Amém? Com isso nós abordamos um pouco essa questão, que é muito mais relevante, muito mais amplo do que isso, mas o texto da revista, irmãos, nos deixou muitas passagens bíblicas para a nossa meditação. Vamos voltar nela. Vamos ler e orar e ler, pedindo ao Senhor que realmente promova essa transformação interior ao ponto de eu conseguir ter esse exercício espiritual da vigilância e da oração como um hábito arraigado na minha própria vida e não negociar isso por nada. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, que tudo criou e sustenta com a força do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu oro nesse dia, agradecido por esta manhã de ensino, agradecido pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Desperta-nos, Senhor, para sermos mais cuidadosos. Nós precisamos de ter muito cuidado nesse tempo difícil que nós estamos atravessando. Nós precisamos ser vigilantes.
verdadeiros atalaias colocados em nossa torre de vigia, vigiando em todo tempo, em todo lugar. Senhor, toma a nossa vida e nos ajuda a nos conduzir nas diretrizes santas deixadas por Tua Palavra. É na Tua Palavra revelada que nós encontramos o modo de Te servir como convém. É na ajuda do Espírito Santo que temos o suficiente para fazer o que Te agrada. Então nós colocamos o nosso dia, a nossa vida à Tua disposição e pedimos: fala conosco, Senhor, porque estamos ouvindo. Muito obrigada por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seja um bom dia na presença do Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão